Buenas, tudo bem? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula. E hoje, neste exercício, nós vamos trabalhar como eu vou fazer uma pressão do meu corpo contra o meu par para a perna poder sair para trás. Nossa, que confusão esse negócio, né? Você vai entender já já. O que nós vamos precisar? Uma parede. Então você precisa ter uma parede aí perto de ti, ou mesmo uma cadeira. Eu vou mostrar dos dois jeitos como nós vamos fazer esse exercício, tá? Eu gosto da parede, que a parede ela te dá tem um corpo maior ali para que a gente possa simular esse nosso par, tá? Então vamos lá. O que é importante nisso aqui? A ideia é que a gente consiga fazer uma saída da perna para trás sem deslocamento do corpo. Quando a gente vai dançar com alguém, é bem importante que a gente consiga ter uma reação, que a gente trabalhe com uma reação contrária ao nosso par, para que a perna consiga ir para trás e a gente não pisar no pé um do outro. Então, ótimo para assim, quem treina tango, quem dança tango, tem que estar fazendo isso bastante, né? Com essa saída da perna sem sair o corpo. O corpo só sai depois que a perna saiu, tá? Se você me olhar de lado, eu vou mostrar qual é a ideia que a gente vai ter. Quando eu estou dançando com alguém, seja nesta posição ou aqui, a ideia é que saia a perna para trás, mas o corpo permaneça na perna aqui da frente. E aí depois que eu vou deslocar para trás é que o meu corpo vai andar. Então veja, perna sai e depois o meu corpo anda. Se lembrar aí daquele exercício de transferência de peso, ele mostra bem isso, né? Como fazer essa transferência de peso que nós fizemos, não sei se você lembra disso. Deixávamos o pêndulo aqui na frente, levava a perna aqui atrás, baixava a calcanhar e empurrava a ponta do pé. Lembra disso? Mais ou menos essa é a ideia, tá? Só que hoje a gente vai fazer um exercício um pouquinho diferente. Então vamos lá. Parede. Eu vou me afastar dessa parede, vou ter uma certa distância dela e eu vou ter uma inclinação, tá? Para que eu faça um pequeno apoio aqui das minhas mãos, mais ou menos na linha do meu ombro, ó. Linha do meu ombro, mão lá na frente e aberto, tá? Porque o que nós vamos fazer? Eu vou pressionar a parede e quando eu pressiono a parede, a minha perna que está livre vai sair para trás, mas o meu corpo continua contra a parede, tá? Para não fazer coisa assim, ó, se eu estivesse dançando com meu par e meu par me empurrasse, eu não afastar da parede. A ideia é que eu fique lá. Então, assim, estou levemente inclinado, então meu peso mais na ponta do meu pé, mãos, linha de ombro lá na parede, linha de ombro na parede e aberto. Então, vou pressionar a parede, ó, pressiona. Estou exagerando aqui para tu poderes entender. Então, pressiona a parede e a perna sai. Quanto mais eu pressiono, mais ela sai. Quando eu alivio a pressão na parede, a minha perna volta. Troca a perna e vou pressionar a parede. Pressiona a parede e a perna vai saindo. Quanto mais força na parede, mais a minha perna sai. Isso. Quando eu vou tirando a força na parede, a minha perna vai retornando. Troca o peso e empurrou. Empurrou a parede, a perna sai. E tira a pressão da parede, a perna volta. E empurrou. Empurrou a parede, a perna sai. E tirou a força da parede, a perna volta. Tá? Ao mesmo tempo que eu boto força na parede, a minha perna vai saindo, vai saindo, vai saindo, vai saindo. E vai tirando a força, a perna vai voltando, vai voltando, vai voltando. Ok? A gente vai sair sempre com esse calcanhar próximo do chão, ó. Tá? Que às vezes a gente quer assim, pressiona a parede e sai a perna rápido. Não, não é isso não. Eu vou pressionando e a perna vai saindo, com o meu calcanhar sempre para baixo. Então eu vou fazer um flex no meu pé. Vou flexionar o pé assim, ó, para cima. Tá? Então, pé para cima, empurra, que aí o calcanhar vai ficar pertinho. E aí sim, vai alongar. Vou fazer um flex no meu pé para recolher. E flex no pé, empurra a parede. Alonga o pé, lá no final. Flex no pé e traz de volta, tirando a pressão da parede. Pressão na parede, então flex no pé, no outro pé, pressiona a parede, alonga, estende o pé. E flexiona o pé, tira a pressão da parede e recolhe. Pressiona a parede, flex no pé, flexiona o pé e vai alongando o pé à medida que eu vou empurrando a parede. Vai tirando a pressão, fazendo flex no pé e recolhendo. Claro que a gente está fazendo isso aqui em etapas, né?
flexiona o pé e depois estende o pé. Mas ao mesmo tempo que eu vou pressionando a parede, eu vou fazendo a flexão e saindo a perna e já estendendo quanto mais pressão eu faço. E depois vou tirando a pressão da parede, fazendo flex no pé e recolhendo a perna ao mesmo tempo, tá? Isso acontece tudo junto. Então vamos lá, de novo. Pressiona a parede. Ó, se tu ficar colado na parede, fica ruim de fazer. Fica mais difícil. Então o melhor é a gente estar um pouquinho afastado dessa parede aí. Calcanhares bem juntos. Prepara lá. Transfere o peso para tua perna esquerda. E vai começar. 7, 8. Pressionou a parede e vai saindo o pé lá atrás. E vai alongando. Isso. Vem tirando a pressão da parede, vem recolhendo o pé. Tá? O meu corpo fica, pressiona a parede e vai empurrando a perna. E vem recolhendo. E pressiona. 2. Recolhe. Pressiona. 3. Recolhe. Pressiona. 4. E vem recolhendo. Pressionou. 5. E recolhe. Pressionou. 6. Recolheu. Pressiona. 7. Recolheu. Pressiona. 8. Recolhe. Pressiona. 9. Recolhe. Pressiona. Recolhe. Pressionou. Recolhe. Toda vez que eu pressiono, eu afasto a perna e continuo botando pressão. E toda vez que eu tiro a pressão, eu recolho a perna. Última. Recolheu. E recolheu. Aí, então, com a parede entendido, deixa eu mostrar isso com a cadeira. Deixa eu pegar uma cadeira, só um pouquinho. Muito bem, estou aqui com a minha cadeira, vou mostrar como que a gente vai fazer esse exercício usando a cadeira. De novo, para mim não é o melhor, tá? O melhor para mim é você usar a parede, né? Mas às vezes a gente está assistindo o vídeo e não tem isso para poder fazer. Então, ó, e veja, essa cadeira aqui ela é um pouquinho baixa já para mim, né? Então, dependendo da tua altura, talvez a cadeira ela atrapalhe um pouco. A mesma ideia, ó, eu vou ter uma leve inclinação, vou fazer uma pressão contra a minha cadeira. Qual que é o problema de eu usar a cadeira Por que eu prefiro usar a parede, né? Porque a parede a gente vai estar com a mão mais na altura de onde o meu par faz pressão contra o meu corpo para eu caminhar para trás. Com a cadeira o que acontece? Ela fica uma pressão para baixo. Então não é exatamente a mesma coisa. Mas se não tivermos a parede aí, no último recurso a gente usa a cadeira. Então veja, eu vou ter uma pressão para baixo aqui. Mas a ideia é a mesma. Toda vez que eu empurro a cadeira, eu afasto a minha perna. Quando a gente empurrar a cadeira, eu tenho que cuidar para não fazer assim, ó. Botar força para baixo desse jeito, né? O meu corpo tem que estar reto. Aí lembra, o umbigo tem que estar tentando encostar aqui nas costas, tá? E é um apoio sobre a cadeira. Quando eu tenho uma leve pressão, repara que o meu corpo ele não vai para baixo, ele vai para cima. Eu empurro a cadeira para afastar o meu ombro da cadeira. E aí recolhe. Troca o peso e empurra a cadeira. Afasta a perna. Tira a pressão do empurrar da cadeira. Troca a perna e empurra a cadeira. E a perna sempre estendida, fazendo força. Empurra a cadeira. Repara que eu estou assim, até exagerando isso, né? Eu estou tirando e pressionando a cadeira. Olha lá. A cadeira chega a afastar. Estou fazendo mais força do que eu preciso, talvez. E empurra a cadeira. Isso. O que nós precisamos estar atentos e atentas na hora de fazer esse exercício? Que a minha perna que está com peso, eu tenho que continuar com o peso na ponta do pé. Tá bom? Eu não posso deixar o meu peso ir lá pro calcanhar, assim, ó. Que aí, ó, o meu peso está aqui no calcanhar. Até levantei a ponta do meu pé. Meu peso precisa estar lá na frente. De novo, o exercício de transferência de peso te ajuda a entender isso, né? Então, quando você usa o pêndulo, você sabe exatamente onde está o peso em cima do teu pé. Então, volta no exercício. Aliás, claro que está fazendo toda hora, né, gente? Toda hora eu preciso estar fazendo exercício de transferência de peso.
Esses exercícios que eles são preparatórios, eles seriam a nossa sustentação toda, né? Eu estava conversando outro dia com a Dani, a gente estava falando sobre isso, que o que sustenta ou o que faz com que a gente tenha uma dança mais bonita, mais lisa, né, com mais conforto, não aparece. Seriam as nossas raízes, aquilo que sustenta uma árvore. Então, se nós queremos ter uma grande árvore dançante, a gente precisa fortalecer cada vez mais as nossas raízes, espalhar as nossas raízes para que nós possamos sustentar essa árvore da dança. Então, olha lá, de novo aqui, cadeira, vou botar o peso em uma perna, pressiona a cadeira, abre bem o peito e empurra a perna para trás. Vai tirando a pressão sobre a cadeira, recolhendo a perna. Pressiona a cadeira, empurra o peito para cima e se vai a perna lá atrás, recolhe de novo. E ponta lá, peso na ponta do pé, empurra a cadeira, peito para cima, afasta a perna e tira a pressão e recolhe. E empurra a cadeira, afasta o peito para cima e recolhe. Última vez, empurrou, recolheu, empurrou e recolheu. Beleza? Então esse aí é um exercício muito bom para entender quando a gente está dançando A2, tá? Nas próximas aulas a gente vai mostrar isso aí, eu vou fazer isso junto com a Dani, vocês vão entender direitinho como é esse exercício, fazendo isso A2. Se eu não tenho a outra pessoa, parede ou cadeira, tá? Em algum momento você vai começar a entender quando for dançar com outra pessoa. Eu prefiro a parede, por conta da altura das mãos e é onde vai ter a pressão. Cadeira, vai funcionar, mas eu acho que tem que ter um pouquinho mais aí de consciência de corpo para usar a cadeira. Então, se você usar a parede, um pouco mais assertivo na hora de fazer esse exercício, tá? Entenda isso, você tem que pressionar para a perna ir afastando. Sem a parede seria algo assim, ó, empurrando a parede e afastando a perna, tirando a pressão da parede, recolhendo a perna. Empurrei a parede, a perna vai saindo, vou tirando a pressão, a perna vai voltando. Empurrando a parede e voltando. Se quiser treinar depois, estou bem equilibrado, quero treinar, pode fazer isso, ó, empurra a parede e sai a perna e recolhe. Empurra a parede, saindo a perna, quando para de empurrar, recolhe. Então, bota a pressão na parede, empurra a perna, recolhe. Claro, como a parede está aqui na frente, eu não consigo empurrar, né? Movimentar, mas ter essa ideia de quando eu estou empurrando a parede, a perna está saindo, e quando eu estou recolhendo a parede, estou voltando, tá? Lembra aí, né, que a gente fez o exercício da perna lá quando a gente usou a cadeira para estender, lembra? Estender a perna lateral e para trás. A ideia é que quando a gente vá para trás, a nossa ponta do pé fique alinhada com o nosso calcanhar da frente, tá? Nada disso. Isso aqui é o que acontece muitas vezes. A pessoa ela empurra e faz assim, ó. Vai mais para o lado do que para trás. Então a gente tem que treinar para que essa perna ela vá para trás, ou seja, a ponta do pé, do meu pé que está indo para trás, alinhado com o meu calcanhar da frente. Isso é ir para trás, tá bom? Nada disso. Diagonal, diagonal, tá? Caminhar reto, então é alinhar a ponta do meu pé com o meu calcanhar e levá-la para trás. Beleza? Então era isso. Bom treino. E aí, vamos seguindo. Um abraço.